Um jovem volta para casa para o funeral de seu avô. Lá ele descobre que o homem teve uma filha fora do casamento, porém o resto de sua família vê a menina como um problema e pensa em enviá-la para a adoção, mas Daikichi decide assumir a responsabilidade de criá-la. Este filme começa com um homem chamado Daishi. Naquele momento, seu avô, Gojo, tinha acabado de falecer. Por isso, Daichi precisou voltar imediatamente para a casa do avô. No quintal, ele encontrou uma menina pequena. Quando ela viu Daichi, ficou muito surpresa e assustada. Logo depois, ele entrou na casa e viu familiares que nunca havia conhecido antes, que também pareciam chocados. A razão para essas reações era porque Daichi se parecia muito com Gojo. Todos os membros da família estavam animados para ver Daichi, já que tinham ouvido falar sobre essa semelhança impressionante. Quando Daichi encontrou sua mãe, perguntou sobre a menina solitária. Sua mãe explicou que o nome dela era René e que ela era filha de Gojo com outra mulher, resultado de um caso extraconjugal. Por isso, René estava lá. Logo depois, Daichi brincou com sua mãe dizendo que René poderia ser a irmã mais nova dela. Porém, sua mãe disse para ele parar com as brincadeiras e ajudar nos preparativos para o funeral. No começo, Daichi não gostava do jeito de René, que ficava correndo no dia do funeral do pai. Ele pediu à sua irmã mais nova, Kazami, que é professora de jardim de infância, para ensinar René a se comportar. Mas Kazami, que estava em casa, recusou dizendo que não estava trabalhando. Antes do enterro, todos os familiares colocaram flores no caixão de Gojo. Rene, então, pegou algumas flores Bluebell, que eram as favoritas de Gojo. Mesmo com dificuldade, conseguiu colocá-las no caixão. Após o funeral, todos se reuniram para conversar sobre diversos assuntos, incluindo quem cuidaria de René. Como ninguém sabia quem era a mãe dela, ninguém quis assumir a responsabilidade. Alegaram estar ocupados, mas a verdade é que nunca gostaram de René. Alguns até cogitaram enviá-la para um orfanato. Vendo sua família discutindo, Daichi tomou uma decisão rápida e disse que cuidaria de René. Todos ficaram surpresos, inclusive sua mãe, mas como ninguém mais queria cuidar da menina, concordaram e entregaram os documentos de René para Daichi. Depois de levar René para sua casa, Daichi percebeu que agiu sem pensar muito. Como um homem solteiro e morando sozinho, ele não sabia como cuidar de uma criança. Sua mãe o alertou que isso não seria fácil. No dia seguinte, Daichi levantou cedo e preparou o café da manhã para os dois. René, ainda com fome, pediu mais comida. Então, Daichi deu para ela uma tigela de arroz. Surpreendentemente, René fez seus próprios onigiris e até dividiu um com Daichi. Apesar de estarem apenas começando a se conhecer, ficou claro que René gostava dele. Depois disso, Daichi levou René para fazer compras. Enquanto escolhia roupas para ela, algumas mulheres riram ao vê-lo na seção feminina. Ele escolheu algumas saias, mas René disse que não poderia usá-las no parquinho. Daichi ainda não tinha percebido que René precisava de um lugar para brincar. À noite, ele tentou procurar informações sobre o parquinho mais próximo em uma revista. No entanto, acabou se distraindo com uma imagem e começou a divagar. Sem encontrar recomendações, decidiu pedir ajuda a Kazami. Inicialmente, ela não quis ajudar, mas no dia seguinte, entregou 3 opções de parquinhos para Daichi. Ele escolheu o mais distante, porque oferecia cuidados por 24 horas, o que era necessário devido à sua longa jornada de trabalho. Daichi trabalhava no escritório o dia todo, e só poderia buscar René à noite. No dia seguinte, ele levou René ao parquinho durante o horário de pico, enfrentando ruas lotadas. Mesmo atrasados, conseguiram chegar à escola. Após deixar René, Daichi pegou o transporte público novamente e foi para o trabalho, chegando atrasado, algo que nunca havia acontecido antes. No primeiro dia de aula, René esperou Daichi até tarde da noite, sendo a última criança a ser buscada. Apesar disso, ao ver Daichi, ela sorriu, demonstrando que estava feliz por ele ter ido. Essa rotina se repetiu diariamente. Daichi levava René para a escola pela manhã, enfrentava o transporte público lotado, ia ao trabalho e a buscava tarde da noite. Isso os deixava exaustos. Cansado, Daichi tomou uma decisão importante. Pediu transferência para outro setor no trabalho, com horários mais curtos. No início, o gerente disse que as regras eram rigorosas para funcionários com filhos, mas Daichi insistiu. No fim, sua transferência foi aprovada devido ao bom histórico profissional. Daichi também mudou René para um parquinho mais próximo de casa. No novo emprego, Daichi ficou receoso ao conhecer seus novos colegas, que pareciam intimidadores. No entanto, ele descobriu que eram pessoas gentis, muitos deles pais que cuidavam de suas famílias. Enquanto isso, René fez sua primeira amiga, Kaokei, na escola. Certa manhã, Daichi percebeu que sua cama estava molhada. Ele achou que fosse suor, mas logo descobriu que René estava molhando a cama. Ela trocava de roupa rápido
para não ser flagrada. Daishi disse que ela não precisava ter medo e passou a lembrá-la de ir ao banheiro antes de dormir. Porém, René tinha medo de ir sozinha à noite. Daishi disse que poderia acordá-lo para ir junto. Uma noite, René perguntou a Daishi se ele morreria como Gojo. Ele a tranquilizou dizendo que não. René perguntou por que estava com medo de perder alguém que amava. Daishi respondeu que Gojo sempre estaria em seu coração, e para animá-la, mostrou adesivos que brilhavam no escuro para ajudá-la a perder o medo do banheiro à noite. No dia seguinte, Daishi levou René ao médico após notar que ela estava febril. Não encontrando uma clínica próxima, ao ver isso, Rin se ofereceu para levar eles ao médico que costuma consultar. Após René ser tratada e os dois voltarem para casa, Daishi se sentiu mal por não ter percebido antes que ela estava doente. No dia seguinte, Cookie e sua mãe visitaram René novamente. Lá, Rin percebeu que Daishi não sabia cuidar corretamente de uma criança doente. Ele até deu um cobertor para René, mesmo ela estando com febre. Ao ver isso, Rinide tirou o cobertor, deu remédio para René e rapidamente ela ficou muito melhor. Depois disso, Daishi conversou com Rinide a sós. Ele desabafou, dizendo que achava que não era um bom pai para René, e explicou que não era seu pai biológico. Ao ouvir isso, Rinide encorajou Daishi, apontando que o comportamento de René mostrava que ela realmente o amava e cuidava dele como se fosse seu pai de verdade. Após esse dia, Daishi e Rin ficaram mais próximos. Quase todos os dias, após o trabalho, eles buscavam as crianças e passavam um tempo juntos. Certo dia, o tio de Daishi, GTO, pediu para ele ir até a antiga casa de Gojo. Quando Daishi chegou, encontrou uma mulher dos serviços sociais chamada Kimora. Lá, G pediu para Daishi entregar René a Kimora, mas pensando em tudo o que ele e René passaram juntos, Daishi recusou. Kimora continuou tentando convencê-lo, até mesmo durante a carona de volta. Ela disse que cuidar de crianças era difícil e que um dia René poderia esquecer todas as coisas boas que ele fez por ela. Isso deixou Daishi muito irritado. Ele parou o carro e mandou Kimora descer imediatamente. Quando chegou em casa, Daishi estava abalado e saiu novamente. Ele voltou com equipamentos de ginástica. Não ficou claro onde ele conseguiu isso, mas vamos supor que foi promoção relâmpago. Enquanto malhava em casa, René pediu para ele amarrar o cabelo dela. Durante a conversa, Daishi perguntou se havia um computador na casa de Gojo. René disse que sim, mas era usado principalmente pela assistente de Gojo, Masako. Em seguida, René mencionou que Masako era muito rude com ela e que ela não gostava dela. Daishi ficou surpreso ao ouvir isso, pois o nome Masako estava listado como mãe de René nos documentos de identidade dela. À noite, enquanto René dormia, Daishi abriu o livro novamente e encontrou um endereço de site. Quando visitou o site, ficou surpreso ao descobrir que pertencia a uma artista de quadrinhos chamada Masako Yoi. Pouco depois, Daishi decidiu entrar em contato com Masako para falar sobre René, mas ela foi muito hostil. Finalmente, Daishi pediu para se encontrarem pessoalmente. No dia seguinte, Daishi deixou René na casa dos pais dele. No começo, René estava muito assustada porque sentia que a família de Daishi não gostava dela. Então, Daishi foi encontrar Masako, a mãe biológica de René. Ele ficou surpreso ao ver que Masako ainda era muito jovem. Lá, Masako imediatamente explicou que nunca quis René e que nunca se considerou mãe dela. Depois, Masako revelou que quando sua carreira estava desmoronando, conheceu Gojo, que sentiu pena dela e a contratou. Enquanto trabalhava na casa de Gojo, Masako descobriu que estava grávida do namorado. Ao ouvir isso, Daishi ficou muito chateado e pediu que Masako assumisse total responsabilidade por René. Ele perguntou como ela se sentia sobre René e se ela tinha algum amor por ela, mas Masako não conseguiu responder. Logo depois, Daishi decidiu ir embora, muito decepcionado por Masako não ter sentimentos maternos. Mas antes que ele fosse embora, Masako o seguiu e sugeriu que se ele realmente quisesse cuidar de René, deveria usar o sobrenome dela. Daishi buscou René na casa dos pais. Surpreendentemente, ela havia se dado muito bem com a família de Daishi e até pediu para visitá-los novamente. Resumindo, Daishi perguntou a René como ela se sentiria se seu sobrenome fosse mudado para Kawachi, o que faria dele oficialmente seu pai. Mas René recusou, dizendo que preferia seu sobrenome atual, Kaga, e queria que Daishi continuasse sendo a pessoa que ela conhece agora. Ao ouvir isso, ele concordou e ficou feliz. Um dia na escola, o professor pediu que os alunos desenhassem suas mães e pais. Logo depois, os lugares de René e Cookie estavam vazios. Isso deixou Daishi em pânico, e ele, junto com seus colegas, começou a procurá-los. Ele também ligou para seus
seus pais e para Kimide, pedindo ajuda. Enquanto isso, Rinide foi chamada pela escola e saiu do trabalho para procurar Cookie. Enquanto todos buscavam as crianças, René e Cookie estavam andando por aí. Um homem de cabelo comprido os viu e os levou para uma floresta. Enquanto isso, Daishi procurava René em uma ponte, quando viu Rinide e correu atrás dela. No entanto, nem Daishi nem Rinide encontraram René e Cookie, então decidiram voltar para casa. Surpreendentemente, René e Cookie estavam em um cemitério. Lá, Cookie contou que quando o professor pediu para desenharem seus pais, ele lembrou do pai que já tinha arrasta para cima. Então, Cookie convidou René para visitar o túmulo do pai dele. No cemitério, Cookie compartilhou que sua mãe escondia a morte do pai dele e fingia estar feliz, mesmo estando triste de verdade. René ficou triste e Cookie chorou por seu pai. René também chorou ao se lembrar de Gojo, que sempre cuidou bem dela. Um homem de cabelo comprido chamado Kochi ajudou RR e Cookie a encontrar o caminho até o cemitério. Não demorou muito, e Cookie voltou para casa. Eles explicaram onde tinham estado, e ao ouvir isso, Rin chorou, percebendo que Cookie estava crescendo tão rápido. Enquanto isso, Daishi abraçou René com força, aliviado e com medo de perdê-la para sempre. Ele contou que todos estavam em pânico, procurando por ela, já que tinha ficado fora quase o dia inteiro. René e Cookie estavam muito cansados e acabaram dormindo na casa de Daishi. Durante esse tempo, Rinide compartilhou suas dificuldades desde que o pai de Cookie havia partido. Ela admitiu que frequentemente brigava com Cookie, o que o deixava triste e quieto o dia todo. Rinide também confessou que muitas vezes acordava tarde, fazendo com que se atrasassem para o parquinho. Sentia pena de si mesma e entendia por que Cookie, às vezes, ficava bravo e tentava fugir. Apesar disso, sabia que Cookie não tinha ninguém além dela, então continuava tentando ser uma mãe melhor. Ao ouvir isso, Daishi compartilhou que ficou muito assustado quando soube que René tinha fugido. Ele disse que suas pernas até tremiam, achava que ser pai o tornaria mais forte, mas na verdade, encontrou mais coisas para temer. No final, Daishi e Rinide se encorajaram mutuamente, percebendo que enfrentavam desafios semelhantes como pais solteiros. Algum tempo depois, as crianças do parquinho organizaram uma apresentação de teatro. Naquela ocasião, Daishi não sabia qual papel René iria interpretar, porque ela havia pedido à KMI e aos pais de Daishi que mantivessem segredo enquanto ela praticava na casa deles. Durante o espetáculo, René e todas as crianças desempenharam seus papéis muito bem. Após a apresentação, Daishi enviou uma foto fofa para Masako. Naquele momento, Masako ficou com pena, porque René havia crescido e se tornado uma criança adorável, mas ela não podia fazer parte da vida dela. O filme termina com Daishi acordando de manhã e percebendo o quanto René havia crescido e aprendido a fazer muitas coisas. Ele não tinha certeza se a tristeza de René pela perda de Gojo havia se curado, mas ver a felicidade dela era o mais especial para ele. Depois disso, todos os dias, Daishi, René, Cookie e Rinide passaram mais tempo juntos antes de voltarem para casa. Chegamos ao recap do filme Bunny Drop. Minha nota para esse filme é 9 de 10. Comente sua nota que eu darei coração, inscreva-se e deixe seu like. Assiste esse vídeo aí.